como um tronco de madeira, datado em 45 mil anos, pode ser encontrado encapsulado em rochas de 45 milhões de anos. Métodos de datação radiométricos, como o carbono 14, frequentemente são apresentados como instrumentos precisos e confiáveis para estimar a idade de fósseis e rochas. Mas até que ponto esses métodos são de fato infalíveis? Depois de dezenas de horas de pesquisa intensa, vamos explicar como esses métodos funcionam, as suposições envolvidas e as principais discussões que permeiam essa área da ciência. Para muitos, a ciência parece fornecer respostas sólidas e absolutas sobre a idade dos elementos que compõem nosso mundo. Os métodos radiométricos, que utilizam isótopos radioativos para estimar a idade de fósseis, rochas e sedimentos, são considerados por muitos como um relógio preciso da história da Terra. Essa confiança vem do suposto rigor científico e das inúmeras medições realizadas ao longo de décadas. Porém, poucos compreendem como esses métodos funcionam e as complexas suposições envolvidas. A datação radiométrica depende de pressupostos fundamentais, que, se alterados, podem impactar profundamente as estimativas de idade. Ao longo desta análise, veremos de que maneira os cientistas determinam a idade dos materiais geológicos, quais incertezas permeiam essas medições, e como o debate sobre essas técnicas revela nuances essenciais da própria prática científica. Para entender os princípios por trás da datação radiométrica, imagine que você entra em uma sala, onde há uma vela acesa, de 10 centímetros de altura. Após algumas medições, você observa que essa vela queima uma taxa de 1 centímetro por hora. Agora, imagine que você encontra outra vela de 5 centímetros, acesa em uma sala onde nunca esteve antes. Com base na taxa de queima que observou antes, você estima que essa vela já está acesa há cerca de 5 horas. É uma estimativa muito fácil de ser feita, mas será que é realmente precisa? Como você não estava lá para ver a vela queimando, tem que fazer várias suposições. Você não sabe, por exemplo, se a vela foi acesa, apagada e depois reacendida algum tempo depois. Você também não sabe se o ambiente era o mesmo daquele em que foram feitas as primeiras medições. Talvez a janela estivesse aberta nesta sala, e o vento fizesse a vela queimar mais rapidamente do que no outro ambiente, onde as janelas estavam fechadas. Você nem mesmo sabe se a vela tinha inicialmente 10 centímetros. Esse exemplo ilustra a natureza da datação radiométrica. Assim como no caso da vela, o cálculo da idade de um material depende de suposições sobre o estado inicial e sobre as condições que afetaram a amostra ao longo do tempo. Assim como nossa suposição sobre a vela pode falhar, qualquer variação nesses fatores pode resultar em estimativas de datas incorretas. Os métodos radiométricos utilizam o princípio do decaimento de isótopos radioativos, que se transformam em elementos estáveis ao longo do tempo. Esses relógios isotópicos dependem de isótopos específicos, como o carbono 14, o urânio 238 e o potássio 40, que decaem em taxas teoricamente previsíveis. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, como o carbono, que podem ter quantidades diferentes de nêutrons em seus núcleos. Alguns isótopos possuem núcleos instáveis, o que os torna radioativos. Para alcançar a estabilidade, esses átomos instáveis liberam energia e partículas, como nêutrons e prótons, transformando-se em um novo elemento químico. Esse processo de transformação de um elemento, designado como isótopo pai, em outro elemento, conhecido como isótopo filho, é chamado de decaimento radioativo. Um dos métodos mais conhecidos é o do carbono 14. Esse método é amplamente utilizado para datar materiais orgânicos, como madeira e ossos. Durante a vida de um organismo, ele absorve carbono 14 que, após sua morte, começa a decair a uma taxa conhecida, transformando-se em nitrogênio 14. Ao medir o carbono 14 remanescente em uma amostra, os cientistas estimam o tempo decorrido desde a morte do organismo. Quanto maior a quantidade, mais jovem é a amostra. O método pode estimar idades de no máximo 100 mil anos, pois, além desse período, os níveis de carbono 14 ficam fora dos limites de detecção. Os métodos urânio-chumbo e potássio-argônio são utilizados para datar rochas, que não necessariamente possuem carbono em sua composição. Esses métodos operam com elementos que decaem em isótopos estáveis, ao longo de milhões a bilhões de anos. A rocha ígnea, que se forma após a cristalização de lava vulcânica,
retém esses isótopos e permite uma datação aproximada do tempo de sua formação. Esses métodos são amplamente aceitos devido à sua precisão aparente, e há inúmeros estudos que demonstram sua eficácia em condições laboratoriais. No entanto, há limitações importantes. Todos esses métodos partem de pressupostos que afetam diretamente a exatidão das estimativas. Se você está gostando deste vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos da série Origem da Vida. Para obter uma idade precisa, a datação radiométrica depende de 3 pressupostos fundamentais. Condições iniciais conhecidas. Os cientistas precisam conhecer a quantidade inicial do isótopo radioativo na amostra. No entanto, essa condição é quase sempre inferida, pois não há registros do estado original da maioria das amostras antigas, já que não havia cientistas presentes no momento da formação da maioria das rochas. Em alguns casos, como rochas vulcânicas, assume-se que não havia isótopos filho na formação inicial, mas essa suposição nem sempre se confirma. Ausência de contaminação. A datação radiométrica requer que a amostra esteja livre de contaminação ao longo do tempo. Mas, a contaminação por fatores externos, água, sedimentos ou partículas atmosféricas, pode facilmente introduzir erros. Esse é um dos maiores desafios, pois qualquer alteração nos elementos pode levar a uma idade inflacionada ou reduzida. Taxa de decaimento constante. O método assume que a taxa de decaimento dos isótopos permanece constante. Embora experimentos de laboratório, que utilizaram medições realizadas nos últimos 100 anos, sugiram que essas taxas são estáveis sob condições normais, a extrapolação para milhões ou bilhões de anos levanta questionamentos. Em 2006, a comunidade científica foi surpreendida com a publicação do artigo A Heresia da Meia-Vida, na revista New Scientist. O professor Klaus Rolfs, da Universidade de Ruhr, na Alemanha, apresentou evidências experimentais que questionavam a crença de que as taxas de decaimento radioativo são sempre constantes. Seus estudos indicaram que essas taxas poderiam variar sob determinadas condições, desafiando um dos pilares da datação radiométrica. Diversos estudos registraram discrepâncias em datações radiométricas, especialmente em contextos onde a idade das rochas era conhecida. Em 1986, houve uma erupção do Monte Santa Helena nos Estados Unidos. 10 anos depois, uma amostra dessa lava solidificada foi datada e indicou uma idade de 350 mil anos, apesar de ter menos de 10 anos. Situações semelhantes ocorreram em fluxos de lava da Nova Zelândia, onde rochas com menos de 50 anos foram datadas como se tivessem milhões de anos. Isso nos leva a refletir: se a datação radiométrica não fornece datas precisas para rochas de idade conhecida, deveríamos confiar nela para rochas de idade desconhecida? Outra inconsistência documentada ocorreu na Universidade da Califórnia. Diamantes, com idades estimadas entre 1 e 3 bilhões de anos, apresentaram níveis de carbono 14, 10 vezes acima do limite de detecção. A teoria indica que materiais com mais de 100 mil anos não deveriam conter carbono 14, o que sugere que o diamante tinha uma idade real abaixo dos 100 mil anos. Outro caso intrigante vem da Austrália, onde troncos petrificados foram encontrados encapsulados em camadas de basalto, com idade geológica estimada em 45 milhões de anos. No entanto, o método do carbono 14 indicou idades para esses troncos, na faixa de 45 mil anos. Uma discrepância difícil de explicar. Na verdade, apenas entre 1984 e 1998, a literatura científica relatou a presença de carbono 14 em 70 amostras provenientes de fósseis, carvão, petróleo, gás natural e mármore. No entanto, esses materiais, que supostamente teriam se formado há mais de 500 milhões de anos, não deveriam possuir nenhum traço detectável de carbono 14. Mesmo dentro da comunidade científica, há questionamentos sobre a confiabilidade dos métodos de datação. Vários pesquisadores já discutiram as limitações dos métodos, sugerindo que há uma tendência de omitir ou revisar dados que contradizem expectativas. A arqueóloga Ingrid Olson, no livro Cronologia Absoluta das Variações de Radiocarbono, faz a seguinte observação: se uma data estimada por carbono 14 suportar nossas teorias, colocamos no texto principal. Se ela não as contradiz totalmente, colocamos em uma nota de rodapé. E se for completamente fora da data,
simplesmente a abandonamos. Ou seja, segundo a arqueóloga, estimativas que não batem com as expectativas não são citadas nos estudos. Em seu livro, Cascadia, a evolução geológica do noroeste do Pacífico, o professor de geologia, Bates McKee, faz o seguinte comentário. Se os resultados laboratoriais contradizem as evidências de campo, o geólogo assume que há algo errado com a data da máquina. Dito de outra forma, boas datas são aquelas que concordam com os dados de campo, fósseis nos estratos. Essas declarações indicam uma tendência a privilegiar dados que confirmam ideias preconcebidas, enquanto resultados que contradizem essas ideias são geralmente descartados. Um exemplo que ilustra perfeitamente a natureza interpretativa dos métodos de datação ocorreu nas cavernas de Carlsbad, um sistema de cavernas localizado no Novo México, Estados Unidos. De 1924 a 1988, havia um aviso para visitantes na entrada das cavernas, dizendo que o sistema havia se formado há pelo menos 260 milhões de anos. Em 1988, o aviso foi modificado para 7 a 10 milhões de anos. Pouco tempo depois, o aviso foi modificado para 2 milhões de anos. Atualmente, o aviso para visitantes foi removido da entrada das cavernas. Então, os métodos de datação radiométrica são confiáveis? Vimos que os métodos de datação podem produzir resultados inconsistentes, como no caso de rochas jovens que receberam idades antigas, ou da presença de carbono 14 em materiais considerados milhões de anos mais antigos. Além disso, o fato de alguns cientistas questionarem os métodos e os processos de análise apenas reforça que a ciência é uma busca contínua pela verdade, e como tal, está sempre aberta a revisões e aprimoramentos. Não se trata de desacreditar completamente os métodos de datação ou a ciência por trás deles, mas de entender que os resultados podem estar sujeitos a variáveis complexas. Como consumidores de informação científica, é saudável manter uma postura de questionamento e análise crítica, compreendendo que a ciência avança à medida que ajusta suas metodologias e revisa suas hipóteses. Então, ao olhar para métodos como a datação radiométrica, lembremos que eles são ferramentas valiosas, mas, como qualquer ferramenta, tem suas limitações. A ciência se baseia na soma das evidências, e é por meio do acúmulo de dados, da discussão e do refinamento dos métodos que nos aproximamos de uma compreensão cada vez mais precisa do passado. Se gostou do vídeo e você quer saber mais sobre a origem da vida, assista o vídeo que está aparecendo no card acima. Agora, se quer saber mais sobre a relação entre a origem da vida e a existência de Deus, assista o vídeo do card abaixo. Obrigado, e até a próxima!